Olá, lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme Histórias de um Casamento. É um novo filme original Netflix que estreou nessa última sexta-feira com a Scarlett Johansson e o Adam Driver. Esse filme ele tá dando muito o que falar porque ele foi o mais indicado pro Globo de Ouro, com 6 indicações. Então a gente vai discutir sobre ele e falar por que uma história de um divórcio se tornou tão interessante assim. Então olha, gente, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, porque eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries pra vocês. Deixa o seu gostei, porque, sério, ajuda muito aqui o canal. O YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai entregar pra cada vez mais pras pessoas. E se você gosta do meu trabalho, me ajuda aí. E também confere o conteúdo aqui do canal, porque tem playlist de explicado, teoria, análise e muito mais. O filme conta a história de Nicole e Charlie, que passaram por alguns problemas no seu casamento enquanto eles trabalhavam juntos no teatro que era do seu marido, Charlie, e ela decide aceitar o emprego de uma série de TV em Los Angeles. E por causa de alguns eventos que aconteceram no seu casamento, ela decide pedir divórcio de lá. E aí a gente acaba acompanhando uma série de experiência bastante realista sobre um divórcio e sobre todo esse processo, principalmente porque existe uma complicação que é a guarda do filho deles. O filme é baseado em uma história real, que é a história do divórcio do nosso diretor desse filme, que é o Noah Baumbach, da história do casamento dele de 2013 com a atriz Jennifer Jason Leigh, que é a nossa querida Elsa de Atypical, uma série que também é da Netflix, já falei aqui no canal. E a primeira coisa que eu pensei enquanto eu tava assistindo esse filme, e eu tava realmente interessada nesse filme, é que é muito louco como ele conseguiu transformar essa história de divórcio, que é uma coisa que é ruim, assim, da vida das pessoas, é um término de um relacionamento muito sério, e ainda assim se tornou interessante. Mas isso se dá muito pelo texto que foi criado pelo próprio diretor, o roteiro é dele também. Mas o mais interessante é que ele acaba não tendenciando para algum lado. Pode ser sim que em alguns momentos você acha que um tá sendo sacana com o outro e tudo mais, mas quando você vê o contexto geral da história, todo mundo erra, a gente tem as nossas questões humanas, todo mundo tem defeitos, todo mundo erra e acerta. Então eu achei bastante interessante a gente ter dois pontos de vista. Lógico que a gente tem um pouco mais aprofundado o ponto de vista dele, afinal a história é dele, mas eu acho que todas as decisões são muito bem feitas. A gente tem uma narrativa linear, então isso ajuda a gente a entender aquela história, mas no início a gente tem a leitura do texto de cada um, que é um exercício que o terapeuta fez para eles lembrarem do porquê eles ficaram juntos em primeiro momento. E é muito interessante porque quando a gente começa com esse carinho inicial, a gente entende o resultado final ali, que o que fica de toda essa história é o carinho. Então é muito legal a gente ter essa percepção boa antes de acompanhar essa história turbulenta do casamento. Então eu achei que foi um toque sensível muito bem feito aí. Eu só achei que tem alguns cortes que podem ficar confusos em primeiro momento, como por exemplo, ela dormir depois no teatro, eles estão em Nova York, e depois ela acordar e ela já tá em Los Angeles. Então é um filme que você precisa prestar bastante atenção nos detalhes, até você também acostumar com a narrativa, que ela vai ter alguns pulos temporais, até porque o filme ele não se apega em falar em que momento aquilo aconteceu ou qual foi a durabilidade de todo esse processo do divórcio. Então ele tem algumas passagens de tempo que depois que você já tá assistindo o filme há um tempo, você consegue compreender, até porque conforme vai se revelando o porquê de cada um ter ficado um pouco mais bravo com o outro nesse processo, sendo que era para começar como algo bem amigável e depois a gente acompanha o que aconteceu aí, a gente consegue compreender melhor essas passagens de tempo. Então ele realmente é um filme que você precisa prestar bastante atenção, tem muitos detalhes e detalhes que, gente, fazem com que esse filme enriqueça, e por isso que ele foi tão indicado assim. Esse filme, ele é um filme de uma experiência imersiva e bastante realista. Mesmo que você não tenha passado por algo similar, todo mundo já passou por algum término de algum relacionamento, e pode ser tanto um relacionamento de amizade quanto amoroso, mas aqui, lógico, é focado no relacionamento amoroso, um casamento com um filho. Então é interessante a gente observar as atitudes humanas, e a gente acaba refletindo muito com relação a isso, sobre as nossas atitudes, sobre as atitudes deles e sobre como
como a gente acaba complicando às vezes algo que poderia ser mais simplificado. E como a gente está falando de uma separação, é muito interessante a decisão que eles tomaram de fazer algumas cenas em que eles sempre estão separados, mesmo que eles estejam no mesmo plano, a gente consegue ver que eles estão separados. O diretor trabalha com os dois bem distantes um do outro. Inclusive, quando a gente tem a primeira audiência, isso é bastante interessante porque ambos estão no mesmo quadro e de perfil, só que tá se intensificando e os advogados têm falado tanto a respeito um do outro para defender o caso que eles não conseguem nem se olhar no olho. Fica um constrangimento que a gente consegue sentir esse constrangimento. Então, é uma cena muito bem feita e até mesmo no momento depois em que tem um ápice desses dois personagens, do estresse de todo esse processo. E é muito interessante porque da mesma forma que a gente tem uma questão teatral, né, porque ele tem lá a companhia de teatro dele, ela era uma atriz mais do teatro e tudo mais, a gente consegue ver que o filme, ele se aproveita dessa linguagem teatral também. Então a gente tem cenas que são longas, diálogos longos, e eu acho que tanto o Driver quanto a Jon Hamm, eles entregaram muito bem, eles estão incríveis no papel deles. E também é muito lindo de se ver algumas cenas em que eles são trabalhados em conjunto, quando ele explica a dinâmica familiar sobre o corte de cabelo, enquanto corta o cabelo de um, o outro tá varrendo, é algo que funciona, você se cativa por aquela família e por isso você fica sentido com aquela história. É que nem o pessoal do teatro fala, né, nossa, parece o divórcio dos meus pais, e eu acho que o filme passa essa sensação, mesmo quando tá no processo, tem uma cena ali num portão elétrico e a gente vê essa dinâmica acontecendo de novo. Então ele é um filme, gente, tô até arrepiada, ele é um filme que realmente te toca, ele não é só o drama pelo drama, ou o filme de drama que a Netflix tem fazendo, ele é um filme lindo e bastante emocionante. O filme, ele traz excelentes discussões e ele é bastante cativante porque ele fala muito sobre as nossas relações humanas e principalmente como a gente lida em determinadas situações. Por exemplo, a gente tem aqui a intensificação desse relacionamento por causa da guarda do filho deles, o Henry, porque tem que ser decidido se ele vai seguir a vida dele em Nova York com o pai ou em Los Angeles com a mãe. E aí a gente vê que deveria ser algo que seria melhor para o filho e no final das contas a gente tá muito mais fazendo uma discussão de guerra de ego, sobre a gente vencer ali no relacionamento. Então eu acho muito legal que o filme também traga essa percepção. E outra discussão que é muito importante e ela não deve passar batido é principalmente quando a advogada Nora fala como que seria visto no tribunal a mãe, né? Porque eles vão passar por uma assistente social e a Nicole, ela decide ser meio que honesta com relação ao consumo dela de bebida e tudo mais. E aí ela faz um discurso, gente, incrível de como a sociedade vê as mães, sobre ter essa perfeição, né, da mãe, porque a gente tem uma sociedade que é judaica cristã numa maioria, então a gente tem o exemplo da mãe que é Maria, que é a mãe perfeita, e ela cita até mesmo que a gente não queira que nossos pais sejam egoístas, ausentes, calados e etc., a gente aceita mesmo assim que essa coisa do pai ausente foi mudando de 30 anos para cá só, é um período muito curto. Então quando a gente tolera essas atitudes no pai, mas a gente não tolera de forma tão fácil essas atitudes na mãe. Então eu acho que isso é muito importante, acho muito legal a gente levantar essa discussão, mesmo que tenha sido num momento pequeno ali do filme, ele veio como diálogo, né, ela falando ali para Nicole sobre como seria visto no juiz e tudo mais, mas eu acho que tem muito potencial esse discurso, é maravilhoso, a atriz entregou muito bem e eu achei assim incrível, sério. E por se tratar de uma separação, inclusive da sua própria história, eu senti que o diretor realmente, ele foi bastante delicado em algumas questões, ele trouxe uma visão dos dois lados, então eu acho que isso que é o interessante do filme, você não tem um filme tendencioso ou um filme que vai pôr a culpa na mãe, vai pôr a culpa no pai, isso é uma questão até mesmo interna sua, e eu acho que esse é o interessante, e por isso eu acho que esse discurso também da Nora vem como uma grande porrada aí, porque se em algum momento você estiver questionando ela, talvez seja muito mais por essa questão social vista, né, da mãe. E como eu disse, ele não é um drama comum, um filme de drama comum, ele é um filme de drama realista, então é muito importante cada detalhe para você ter a compreensão e para você ver como essa história
é bonita e como o que fica aí é o respeito, né, das nossas relações, independente do tempo, o que demore pra a gente cicatrizar todas essas questões. Mas deixa você aí nos comentários o que você achou desse filme, você se surpreendeu também? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!